Reviravolta no Flamengo, tudo sobre a possível chegada de Richarlison no Flamengo. Tudo isso e muito mais, bora pro vídeo. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar. As quartas de final do Campeonato Carioca ficaram assim. Domingo tem clássico entre Flamengo e Botafogo. Antes, no sábado, o Vasco pega o Volta Redonda. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Semana começou chuvosa no Rio de Janeiro, mas com clima leve aqui no Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, depois daquela goleada no fim de semana 7-1 sobre o Sampaio Corrêa. Essa vitória associada à derrota do Nova Iguaçu colocou o Flamengo então na próxima fase do Carioca. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo nas quartas de final. O jogo vai ser no domingo de Carnaval no estádio Newton Santos. E esse resultado, essa goleada, foi importante também para recuperar aí a confiança do elenco do Flamengo. O Flamengo que vinha de uma sequência de 4 jogos sem vencer, isso agora está encerrado. Foi importante também para os atacantes, né? Como, por exemplo, o Pedro marcou pela primeira vez na temporada, Bruno Henrique, Samuel Lino. Aliás, Pedro e Bruno Henrique marcaram 2 vezes cada. Então foi muito importante para a sequência agora. Agora, antes das quartas de final do Carioca, amanhã o Flamengo vai entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Vitória. Desfalque certo para esse jogo é o Jorginho, que está se recuperando de uma lesão na coxa. Quem não deve viajar é o Alan, porque está sendo negociado com o Corinthians. O Flamengo e o Corinthians estão tentando se entender ali com relação aos termos desse empréstimo, porque o Flamengo exige uma compensação financeira e o Corinthians não quer envolver dinheiro nessa negociação. Os dois clubes estão sentados ali tentando negociar e chegar a um acordo. É isso, pessoal. Um abraço para vocês. Do Richarlison, Bruno Andrade. Aliás, o Richarlison é outro tema, né? Há 2, 3 semanas, quando a gente trouxe essa informação que o Flamengo tinha desistido do Caio Jorge, surgiu aquele papo de Marcos Leonardo e nós trouxemos aqui de forma exclusiva no Fala Fonte que um dos nomes para o meio do ano seria o Richarlison, porque é um jogador pedido e que o Felipe Luiz adora. E fomos massacrados, como sempre, redes sociais, mensagem no inbox, mensagem aberta. Eu não tenho Twitter, mas depois vão no Instagram, vão no LinkedIn, me procuram no Facebook, mas enfim. E o nome do Richarlison é isso. O Richarlison continua como um dos alvos preferenciais do Flamengo para o meio do ano, porque para além do interesse no Richarlison, o Flamengo também tomou conhecimento e trouxemos aqui a informação que o Richarlison trabalha para sair do Tottenham no fim do ano e por um preço apetecível para o Flamengo. Cerca de 25 milhões de euros. Mas não é demais. Eu tenho dito frequentemente, o Flamengo separou ali cerca de 30 milhões de euros por um atacante. Aliás, era o valor que o Flamengo se colocou à disposição, foi o máximo que o Flamengo pagaria pelo Caio Jorge. Então, se tinha 30 para o Caio Jorge, 25 para o Richarlison, não é o fim do mundo, porque o Richarlison já tem esse acordo verbal com o Tottenham de sair pós-temporada europeia, pós-Copa do Mundo. A gente precisa ver ainda se o Richarlison vai ou não vai para a Copa do Mundo. 25 milhões de euros são suficientes para tirar o Richarlison do Tottenham no meio do ano. Uma questão importante, o Tottenham vê no Richarlison, o Richarlison tem a prioridade de continuar fora do Brasil. São 2 cenários, ou a Turquia ou o futebol da Arábia Saudita. Mas como o futebol da Arábia Saudita agora tá uma loucura, muita polêmica, enfim, desencontros de informação, de investimentos, clubes sendo vendidos, salários atrasados, o futebol turco passa a ser aquele que é o mais provável brigar pelo Richarlison, não desconsiderando, claro, a Arábia Saudita. Agora, se surgir o interesse maior ainda, concreto do Flamengo no meio do ano, pagando 25 milhões, o Richarlison topa sentar para negociar. Então, Richarlison é um nome sim, já falamos aqui várias vezes e continuo batendo na tecla. É o nome que mais agrada, dos nomes que mais agrada a Felipe Luiz por meio do ano. E como é que fica o planejamento do Felipe Luiz para esse jogo do Brasileirão também, amiga? Porque no final de semana já começa a decisão do Campeonato Carioca. Pois é, olha só, Joana, o Flamengo fez um treino agora de manhã, foi o último treino então de preparação para esse jogo contra o Vitória amanhã lá no Barradão em Salvador. Daqui a pouquinho, ó, eles passaram pra gente uma previsão de 12:30 para a saída do ônibus, por enquanto não saiu, mas a previsão de que já então a equipe saia para a viagem, para ir para o aeroporto. E na rodada do fim de semana do Campeonato Carioca, que já é o detalhe um pouco mais, rodada importantíssima para o Flamengo, o Felipe Luiz poupou os jogadores considerados titulares, né? Varela, Alexandre, Léo Ortiz, Arrascaeta,
Arrascaeta, Rossi, eles nem foram relacionados. Então a tendência é de que esses jogadores voltem então ao time nesse confronto de amanhã. O Filipe Luís vai dosando ali para entender quem vai ficar em melhores condições físicas e vai alternando a equipe. Então a gente imagina que esses jogadores entrem em campo amanhã. Agora, desfalque certo, por exemplo, é o Jorginho. Recentemente o Flamengo divulgou, ele até ficou fora da rodada do Carioca do fim de semana por causa de uma lesão na coxa. Eu estava aqui na expectativa de ver se o Flamengo já divulgou a lista de relacionados para a viagem e não, por enquanto não. Por quê? Porque o Luiz Araújo perdeu 2 jogos seguidos, ficou fora por causa de dores musculares. Então, até então, ele é dúvida para esse jogo de amanhã também. E aí, falando rapidamente, né, o clima no Flamengo está bem melhor. Por quê? Porque no fim de semana o Flamengo goleou o Sampaio Corrêa, né, da rodada do Carioca, 7-1, um resultado que é associado ali à vitória do Nova Iguaçu, colocou então o Flamengo nas quartas de final do Carioca, vai enfrentar o Botafogo no domingo de Carnaval. E, além disso, foi um resultado muito importante para recuperar a confiança de todo o elenco, especialmente dos atacantes, né? A gente teve aí o Pedro marcando pela primeira vez na temporada, Bruno Henrique, Samuel Lino. Aliás, Pedro e Bruno Henrique marcaram 2 vezes cada. E foi importante também para encerrar uma sequência de 4 jogos sem vencer. Então, por isso que o resultado do fim de semana aliviou bastante o clima aqui no Ninho do Urubu. O Flamengo agora vai em busca, então, amanhã da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, porque estreou com derrota por 2-1 para o São Paulo, fora de casa, depois empatou no Maracanã em 1-1 com o Inter, vai buscando então essa recuperação nesse começo de temporada. Joana. Obrigada, Praninha, trazendo as informações do Flamengo. O Dorival Júnior tem pedido pelo Alan para integrar o elenco do Corinthians. Isso porque o Corinthians perdeu o Maicon, foi para o Atlético Mineiro e agora está carente nessa posição. Tentou a contratação do Vinícius Souza do Wolfsburg e chegou até a ter um acerto boca a boca ali com o Alisson do São Paulo. Negociações que não foram para frente por questões financeiras. Mas agora o Corinthians está conversando com o clube, está conversando com o Clube Carioca, com o Flamengo, buscando um acordo para tentar trazer esse jogador que o técnico Dorival já até conversou com ele e está pressionando o Corinthians para que o Alan seja contratado, viu, Jô? Ação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A situação do Flamengo é a seguinte: o Flamengo ainda busca um centroavante para essa primeira janela de 2026 e o atacante Richarlison é o nome principal que o Flamengo deseja. Filipe Luís gosta muito do jogador, pelo fato das características combinarem muito com o estilo de jogo que o Felipe gosta, que é aquele atacante de pressionar lá em cima, saber atacar o espaço, movimentação. Então, o Flamengo quer muito um atacante nesse estilo. Tentou o Caio Jorge, não conseguiu. Marcos Leonardo não encaixa nas características que o Filipe Luís e o Boto querem. Então o Flamengo foca no momento em Richarlison. Richarlison quer ficar até na metade do ano, ainda disputando o campeonato inglês. Ainda acha que tem uma chance de ir para a Copa do Mundo. Eu, na minha opinião, acho muito difícil para a Copa do Mundo. E ele quer ficar até na metade do ano. E pelo que foi noticiado pelo jornalista Bruno Andrade, da ESPN, Tottenham deseja receber em torno de 25 milhões de euros. Então, pelo fato desse valor encaixar com os 30 milhões de euros que foram separados pelo Boto e Mbappé para a contratação desse centroavante, pode ser que tenha alguma coisa a ver. Mas eu acho difícil o Flamengo contratar mais um jogador de 29 anos, já que ele vai fazer 29 anos nesse ano, já que o próprio Mbappé disse em entrevistas atrás que queria jogadores de 25, 26 anos para diminuir um pouco essa idade do time, que o time já tem uma certa idade, já é um dos times mais velhos da Série A. Então eu não acredito muito nessa notícia aí que vem falando que Richarlison é prioridade do Flamengo. Acredito que é um dos nomes que o Filipe Luís e comissão e scout mapearam, que entra nas características que o time quer, mas não acredito muito nessa questão de contratar esse jogador, não. Eu acho que o Flamengo vai tentar outros nomes na metade do ano. Mas era isso, nação. Deixa nos comentários o que vocês acham do nome do Richarlison. Contrataria o Pombo para o Flamengo? Ou esperaria e tentaria um outro nome, já que o Marcos Leonardo parece que o Flamengo rechaçou, não quer o Marcos Leonardo? Deixa nos comentários sugestões de nomes de atacante que encaixaria perfeitamente no Flamengo. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!